burning hearts. corações em chamas. We'll pick it up where we began about 3 weeks ago Nós vamos começar onde a gente começou umas 3 semanas atrás, in Matityahu 3:11 by way of reminder, em Matityahu 3:11, por lembrete, where we learned that Yahusha came not to perform mikvah, onde a gente aprendeu que Yahusha não veio para performar mikvah, but to perform the mikvah of ruach and of fire. mas para performar o mikvah de ruach e de fogo, That he commissioned the greatest prophet. que ele comissionou o maior dos profetas. He said there is not risen a greater than Yochanan HaMatbil among women, Ele falou que não levantou nenhum maior profeta entre as mulheres do which que is a Yohanan mind HaMatbil, blower. That's a mind blower, but que é meio loucura. we who are least in the kingdom, Mas nós que somos menores no reino, according to the Maria Yahusha, are greater than the greatest. de acordo com Maria Yahusha, nós somos maior do que o maior. That's not something that I will understand until I get inside the pearly gates. Isso não é algo que eu vou entender até eu chegar dentro dos portões perolados. But if he said it, it's true. Mas se ele disse, é verdade. So in Matthew 3:11, we recap. Então em Mateus 3:11 nós recapitulamos. Indeed, I mikvah you with the ma'im of teshuvah. De fato, eu liço mikvah com as águas da Teshuvah. Make Yosh a little louder. But he that comes after me, Messiah, Mas aquele que vier depois de mim, o Mashiach, is mightier than I, the Almighty, é mais poderoso do que eu, o Todo-Poderoso. Al Shaddai, the master of all spirits and demons. O Al Shaddai, o mestre sobre todos os espíritos e demônios. He shall mikvah you in fire. Ele lhes mikvará com fogo. And the healing of the Ruach HaKadosh. E a cura do Ruach HaKadosh. So we see então nós vemos that the mikvah in fire que o mikvah com fogo includes healing. Inclui cura. So the healing Ruach and the fire Ruach go together. Então o Ruach de cura e o Ruach de fogo andam juntos. We see in Luke 3:16. Nós vemos em Lucas 3:16 something very similar. Algo muito semelhante. Let's turn to Luke. Vamos para Lucas 3:16. 3:16. We welcome you to our assembly wherever you are in the world today. Nós lhe damos as boas-vindas à nossa assembleia, onde quer que vocês estejam no mundo. Enjoying this Shabbat rest with us. Curtam esse descanso de Shabbat conosco. So verse 16 of Luke 3 is a second witness. Então o versículo 16 de Lucas 3 é uma segunda testemunha. The mightier one is coming. O mais poderoso está vindo. I am not worthy to unloose the straps of his sandals. Eu não sou digno de soltar as tiras da sua sandália. Let's continue. Vamos continuar. Whose winnowing fork is in his hand. Cujo garfo de feno está nas mãos. So here we begin to understand exactly what is the mikvah of Aish. Aqui nós começamos a entender o que é o mikvah com Aish. If you allow the mikvah of Aish to do its perfect work, it will result in you being his Aisha, his firebrand wife. Se vocês permitirem que o batismo do fogo faça o seu trabalho, vocês se tornarão a Esha, ou a esposa marcada com fogo dele. So number one, how will he accomplish this so-called mikvah or baptism of fire? Então, número um, como é que nós vamos cumprir ou alcançar esse batismo, esse mikvah de fogo? Number one, it's to purge. Número um, é para purgar ou limpar. It's to cleanse. É para purificar. It's to melt away the dross and the excess that has crept into our lives. É para derreter o excesso, o entulho que entrou nas nossas vidas. It's also a gathering spirit.
também é um espírito de reunião. It gathers the elect. It gathers the chosen. It seals the chosen. It Ele reúne os heals the eleitos. chosen. Ele reúne os eleitos, ele reúne os escolhidos, ele sela e cura os escolhidos. It is needed to escape the fire of judgment. Ele é necessário para escapar o fogo do julgamento. So let's look closer at verse 17. Vamos olhar com cuidado o versículo 17. The fork O garfo to separate. para separar. The ruach of fire to purify and burn the dross, burn and purge his floor. O ruach de fogo para derreter o entulho e purgar, expurgar o chão dele. The ruach of fire to melt away everything in our lives that is opposed to him, listen, or is not pleasing to him. O ruach de fogo para derreter tudo na nossa vida que não é agradável a ele ou que não é digno dele. The ruach of fire is designed to progressively set you apart for his use, for his purposes, for his calling, and for his mission on your life. O ruach dele é para ti, o ruach de fogo dele é para te purificar, para tu ser usado para o seu propósito, para o seu uso e para a sua visão na tua vida. Notice in verse 17, it's a ruach that sets you apart from the crowd. Perceba no versículo 17 que é um ruach que te aparta da multidão. It sets you apart from the religious crowd, and it sets you apart from the believing lukewarm crowd, and it sets you apart from the worldly disciples of Satan. Isso te separa da multidão morna, da multidão dos incrédulos, pagãos e também da multidão completamente perdida. The Ruach of Fire gives you two choices. The baptism of fire gives you two choices. O batismo por fogo te dá duas escolhas. You will either allow it to have its perfect work, Ou tu permite que ele tenha sua obra perfeita, or you will be burned by it as a fire of judgment. ou tu vai ser queimado por ele como um fogo do julgamento. You're not listening. Vocês não estão me You want to ouvindo. listen, but you're on your way to listening. Vocês querem ouvir, mas ainda estão a caminho de ouvir. It's the same fire. É o mesmo fogo. It's the same fire. É o mesmo fogo. C.H. Spurgeon said this: C.H. Spurgeon disse o seguinte: the fire of heaven is the same as the fire of hell. o fogo do céu é o mesmo que o fogo do inferno. Pretty deep. Bem profundo. It all depends which side of the fire you're on. Depende de qual lado do fogo você está. The purifying side, the setting apart side, O lado purificador que aparta, the winnowing side, o lado que separa, the melting away everything, every behavior, every addiction that is still chained to your soul, that is not pleasing to him, that is holding you back. o lado que derrete tudo aquilo que ainda está preso na tua alma, que não agrada, que está te segurando, Every temple defilement that's holding you back. toda a iniquidade, toda a impurificação do templo que te segura para trás. Let me say it again. Deixa eu repetir. The fire that Yahuwah uses from heaven, the baptism in fire, is the same fire that burns the unbelieving and the duplicitous and the hypocrites in hell. O mesmo fogo do batismo Not a de different fogo fire. que Yahweh Not a usa different nos fire. Shamaim é Not a o fogo. different fire. É o fogo que arranca e destrói tudo, todos aqueles que são basicamente os incrédulos que não aceitam ser purificados por esse fogo. Não é um fogo diferente. C.H. Spurgeon says it all depends on what side of the fire you're on. O C.H. Spurgeon fala que tudo depende de qual Hello? lado do fogo você está. Hello? If you're on the heavenly side, it purifies you and perfects you. Se vocês estão do lado celestial, ele te purifica e te aperfeiçoa. If you're on the judgmental side of his fire, it will cause you to perish, because your Ezekiel 18 says the soul that sins without atonement, the soul that sins shall die. Mas se tu tá do lado do fogo que julga, você vai perecer pelo julgamento, que Ezequiel 18 diz que a alma que perece no pecado vai perecer por fogo. Souls do not live forever. Almas não That vivem is para a sempre. church, messianic, Jewish
lie. Isso é uma mentira judaico-messiânica cristã. Revelation 20 says the souls die. Apocalipse 20 diz que as almas morrem. Second death. Segunda morte. Post-millennial, pre-eternity, second death. A segunda morte pré-eternidade pós-milênio. Ezekiel 18, the soul, the nephesh that dies without the atonement, the covering, the keporah, that soul will die. It will not burn in hell. Hell, fire will burn it up. Está escrito em Ezequiel 18 que a alma que morre sem a techuvá, sem o sacrifício perfeito de Arushas cobrindo essa pessoa, essa alma vai morrer, ela não vai ficar queimando no inferno para sempre, porque o fogo do próprio inferno vai queimar o inferno até não existir mais. There was a fire that went out from Yahuwah. Houve um fogo que saiu de Yahweh. In Vayikra 16. Em Vaikra 16. And it consumed the sons of Korah. E consumiu os filhos de Korah. Yes, and the earth opened up and they were in the fire. E a terra abriu e eles estavam no fogo. The same fire in Daniel chapter 3 set those boys free, put them on fire, put them dedicated, put them loyal, put them covenant, and became forever covenant salt keepers. Mas o mesmo fogo em Daniel capítulo 3 manteve aqueles meninos dentro do fogo do compromisso, dentro do fogo da aliança, e transformou eles em completamente fiéis, em chamas, guardiões das alianças de sal. Same fire. Mesmo fogo. The same fire. O mesmo fogo. In Acts chapter 5 that went out. Em Atos capítulo 5 que saiu. Judgment. The fire can be purification or it can be judgment. Julgamento. Fogo pode ser purificação ou pode ser julgamento. One is baptism, one is death. Um é batismo, o outro é morte. Which one will you choose? Qual dos dois vocês escolherão? We're not talking about water now, are we? Nós não estamos falando de água, então? Because the fire is waiting. Porque o fogo está esperando. The word of Yahuwah says our Yahuwah is a what? A palavra de Yahweh fala que o nosso Yahweh é A o quê? marshmallow on a cookout? O marshmallow lá num camping? Thank you. Obrigado. Our Yahuwah is, he doesn't pray about, he's not going to go to the store and buy it. O nosso Yahweh, ele não vai orar, ele não vai numa loja comprar. He's a fire. Ele é fogo. So if Yahuwah is a consuming fire, that fire is either going to make you like him and prepare you to be with him, or it'll consume you in judgment. Então, se Yahweh é um fogo Same consumidor, fire. Same fire. se Yahweh é um fogo consumidor, então ou ele vai te preparar através desse fogo purificador, ou ele vai te consumir no processo. You will either be baptized in fire or it will baptize you unto your own destruction. It's your choice. Ou tu vai ser batizado com fogo, ou ele vai te batizar até a tua destruição, mas a escolha é tua. To one, it is life, holiness, set apartness, winnowing, separation, and kibbutz galut, the gathering of the end time. Para um é separação, vida, essa purificação, esse kibbutz galiot, esse retorno para a vida. To others, it is death. Para outros é a morte. To Ananias and Sapphira, they were kindled in the fiery judgment of Yahuwah, and they died. Para Ananias e Safira, eles foram acesos no julgamento de Yahweh e morreram. Can I get a witness? So what are the key elements of the baptism of fire? Quais são os elementos chaves do batismo de fogo? Now keep in mind, Matthew 3:11 and Luke 3:16 says, without it you can't live forever, you can't be immortal, you can't escape corruption, and you can't get delivered. So it is a prerequisite to salvation. Tenham em mente que Mateus 3:11 e Lucas 3:16 dizem que isso é um pré-requisito para a salvação. Sem isso, você não escapa à corrupção, você não entra no incorruptível e você não ganha a vida perpétua. Look what Mashiach has according to Yochanan HaMatbil. Olha o que o Mashiach tem de acordo com Yohanan HaMatbil. You need baptism by fire. Você precisa do batismo por fogo, Which only comes through the Messiah. que só vem através do Messias, That's needed to escape the eternal fire of judgment. que é necessário para escapar o fogo eterno do julgamento.
So as we analyze Matthew 3:11 word by word, Então, enquanto nós analisamos Mateus 3:11 palavra por palavra, let's go over this again. vamos repassar isso aqui de novo. What's in his hand? O que está na mão dele? Fork. What is a fork designed to do? A threshing fork. Aquele garfo de eira. O que isso é projetado para fazer? Separate. Separar. What's holding the threshing fork? O que está segurando esse garfo? The hand of the Messiah. A mão do Messias. So this is all up to him. It's all in his hand. Porque depende dele, está nas mãos dele. So his hand will decide what the fire does. Então a mão dele decide o que o fogo faz. It'll either make you his and more dedicated, more powerful, less lukewarm, or it will destroy you. It's in his hand. Ou essa mão te faz mais dele, mais purificado, ou essa mesma mão vai te destruir. What else does that threshing do? O que mais que essa separação faz? It will thoroughly clean, purge, and purify his floor. Ela minuciosamente vai purificar e expurgar a eira dele, o chão dele. Heaven is my throne and earth is my footstool. O céu é o meu Earth is trono. my floor. O céu é o meu trono e o chão é os cabelos dos meus pés, ou onde eu descanso os meus pés. Yeshayahu 66. Yeshayahu 66. Heaven is my throne and earth is my threshing floor. Os céus são o meu trono e a terra é o meu chão. My hand and my feet will determine what is what and who is who. E a minha mão e os meus pés determinarão o que é o que e quem é quem. He will purge or clean his floor. Ele vai purificar ou limpar o seu He chão. will thresh his floor, the wheat from the chaff. Ele vai separar o joio do trigo. He will separate his floor. Ele vai separar o chão dele. He will gather his into his kingdom. Ele vai reunir os que são dele no reino, para dentro do reino. And he will gather the tares to be burned. They will grow together until the end of the age. E ele vai reunir o joio e vai queimá-los vai guardá-los para queima até o fim da era. The point of the baptism of fire is to see who is willing and eligible to stay until the end of the process, to go through the straight and narrow gate that you started at and that's staring you in the face. O propósito do batismo de fogo é para basicamente ver todos aqueles que vão suportar e resistir até o final do caminho que começou no portão do caminho reto e estreito e tá te olhando na tua cara. Who will be spared and who will be burned? Quem que vai ser poupado e quem que vai ser queimado? Without all three baptisms, you cannot enter the kingdom of Yahuwah. Sem os 3 batismos não dá para entrar no reino de Yahuwah. You're stuck in the kingdom of heaven by invitation only, and most people don't respond positively to the invitation. Você está preso no reino dos céus, que é só por convite, e a maioria das pessoas não responde positivamente o convite. And I've taught you that many times. Eu já lhes ensinei isso várias vezes. That Yahuwah takes the kingdom of Yahuwah from the kingdom of heaven. Kingdom of heaven doesn't mean every atheist and agnostic and homosexual is going to heaven. Kingdom of heaven means heaven is the initiator of the invitation, which he prays you respond to appropriately. O reino de Yahuwah é tirado de dentro do reino dos céus. O reino dos céus não significa que todo ateu e homossexual vai entrar no reino de Yahuwah. Não. O reino dos céus é um convite que Yahuwah abre para todo mundo e ele ora e espera que as pessoas respondam positivamente para tirar desses o reino de Yahuwah. He says it's a stronger mikvah than the water. Ele diz que é um mikvah mais forte do que o das águas. If Yahusha is more mighty, he says it right here in Luke 3:16. Se Yahusha é mais poderoso, ele diz bem aqui em Lucas 3:16. If Yahusha's mikvah is mightier than John's mikvah, se o mikvah de Yahusha é mais poderoso do que o mikvah de João, then the emphasis should be on the long term. Então a ênfase deveria estar no longo período. The water is an emphasis on your temporal starting point commitment in this marathon.
A água é o foco inicial do teu compromisso temporário nessa maratona. It marks the starting point. Isso marca o ponto de início. But the baptism of fire is what's going to determine if you cross that finish line. Mas o batismo do fogo é o que determina se tu vai cruzar essa linha de chegada. And what is the baptism of fire? Well, we E should o que already que é o have a lot batismo of de fogo? clues. O que é o batismo de fogo? A gente já deveria ter várias pistas. It's the joy that we don't have naturally as human beings. É a alegria que nós não temos naturalmente como seres joy? humanos. Que Almond alegria. joy? What joy? Que alegria. The joy that he's changing us. A alegria que ele está nos mudando. The joy that he's purifying us. A alegria que ele está nos purificando. The joy that he's working with us. A alegria que ele está trabalhando conosco. The joy that he's setting us apart more than he was 2 years ago. A alegria que ele está nos separando mais do que há 2 anos atrás. More wisdom, more knowledge, more understanding, more discernment, more stability. Mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento, mais estabilidade. As we allow him and give him access to burn away all those things in our life that are going to stop us and our children from being his servants. Enquanto nós damos cada vez mais acesso a ele nas nossas vidas para queimar tudo que vai ser obstáculo para nós e para os nossos filhos de sermos servos dele. Because let me tell you something, friend. Porque deixa eu te dizer um negócio, amigo. The straight and narrow road is available to every human being. A estrada reta e estreita está disponível para todos os seres humanos. Many will die on that road because they won't finish. Mas muitos morrem nessa estrada. Mas muitos vão morrer nessa estrada porque eles começam, mas não terminam. Do you realize how serious this is? Vocês percebem quão sério é isso aqui? I've been serving him for 43 years, but if I don't end well, it's all for naught. Oh, you guys will benefit because you've been the beneficiaries of the time when I was on the straight and narrow, but I myself will be lost. I've got to finish well, and that is yet to be determined. And if that is true for me, how much more is it true for all of us? Eu estou servindo a Yahweh há 43 anos, mas se no fim das contas eu não persistir e resistir até o final, vai ser tudo para nada. Claro, vocês vão ser beneficiários do momento em que eu estive dentro do caminho reto e estreito, mas isso ainda tem que ser determinado. E se isso é verdade para mim, qual mais é verdade para todos nós? So don't come to me and say, oh, Susie left. Então não chega para mim dizendo que Booby left the ministry. A Suzy saiu do ministério, o Bubi saiu do ministério. They didn't finish. Eles não terminaram. If they found reason to complain here, they're going to go somewhere else. They're going to be very happy for 2 months, and then they're going to have new reasons to complain because complaining, and it's a spirit. It's not what the wife did to you. It's not how he looked at you or he didn't look at you. It's a spirit. And until you get the fire and the baptism, you're going to carry that spirit to the next congregation you go to. Então, quando a pessoa sai daqui, achou uma razão para reclamar, aí ela vai para outra congregação, fica 2 meses lá feliz e acha outra razão para reclamar. Porque isso é um espírito de reclamação. Reclamação é um espírito. Não é o que a esposa fez contigo, o que ele te olhou, como ele te olhou. Não. Isso é um espírito. Se tu não tiver o batismo de fogo, você vai carregar isso para a próxima congregação que você for. People think, oh, someone's demon possessed. Oh, they have a demon. Do you really understand what that means? As pessoas falam, ele está possuído por um demônio, ele tem um demônio. Você entende o que isso significa? Yeah, there's a demon there inside. Sim, tem um demônio lá dentro. Where does a demon live? Somebody that has demons, where do the demons live? Alguém que tem um demônio, onde é que um demônio vive? When we say they have a demon, quando a gente fala eles têm um demônio, do you really know what you're talking about? Vocês sabem o que vocês estão falando? You know where demons live? Vocês sabem onde demônios vivem? Not in your heart because you gave your heart to Yahusha. Não, no coração, porque vocês deram um coração para Yahusha. They live in layers of your flesh. Eles vivem em camadas na tua 7 carne. demons, you got 7 layers in your flesh. 7 demônios, você tem 7 camadas na carne. You got to get those demons out of your flesh. And the only thing that can get those demons out of your flesh is deliverance. And the only true deliverance comes through the baptism by fire. Você tem que te livrar, tem que se livrar desses demônios da tua carne. A única maneira de fazer isso é através da libertação. E a libertação só acontece através do batismo por fogo. The fire is going to burn your flesh so the demons are extracted and they find dry places and then they're going to go somewhere else where they open their flesh to them. O batismo de fogo arranca os demônios da tua carne e eles vão para os lugares áridos e vão procurar outra pessoa que abriu as portas para eles.
If you're trying to love Yahuwah with all your heart, soul, mind, and strength, Tentar amar a Yahweh com todo o teu coração, ser, mente e forças, and Yahuwah has a living here sign e Yahweh tem uma placa de vivendo aqui, on your mind, your heart, na tua mente, no teu coração. so where do you think Satan lives for those who are possessed with demons? Então, para onde vocês acham que o demônio vive? Para aqueles possuídos por demônios. What's going to happen to your flesh? O que vai acontecer com a tua carne? It's going to be burned. It's going to be eaten. Vai ser queimada, vai ser comida. The natural man will have their flesh eaten by maggots. O homem natural, a carne dele vai ser comida por vermes. The supernatural man will let his flesh be burned by the spirit of baptism in order that the spirit may be saved in the day of Yahusha. O homem espiritual vai deixar com que o seu espírito seja queimado pelo batismo do fogo, para que, enquanto a carne dele perece, ele é salvo por Yahusha. Yahuwah is a consuming fire. Yahweh é um fogo consumidor. And you're going to be disintegrated. Now, if you are under the fiery judgment of Yahuwah, you're going to disintegrate by the maggots and the worms and the creepy crawlers. E vocês serão desintegrados. Agora, se vocês estão fora do batismo de fogo de Yahweh, se vocês não têm Yahweh dentro dos seus corações, vocês vão ser desintegrados pelos vermes, sem remédio. But if we undergo the baptism of fire, mas se nós passarmos pelo batismo do fogo, your spirit will live forever. O teu espírito viverá para sempre. Because you allow the baptism of the Spirit to replace those unclean pulls and proclivities and bondages and soul ties and effeminate connections that are entrenching as a tick inside your flesh. Porque vocês permitiram através do batismo do Espírito, porque vocês permitiram que o batismo do Espírito do Fogo arrancasse essas necessidades, essas proclividades, essas tendências da carne a serem destruídas e completamente derretidas para longe do teu espírito, através do batismo do fogo. And here's the good news. E a boa notícia é o seguinte. That's why Yahusha wants you to be mikvah. É para isso que Yahusha quer que você seja mikvah. He has it. Ele tem. He's come with it. Ele veio com isso. He possesses it. Ele possui isso. He carries it around with him. Ele carrega isso por aí com ele. He's looking for people that want to be delivered. Ele está buscando por pessoas que querem ser libertas. Deliverance is a religious way of saying the baptism of the fire, which he comes for you and is readily available to anyone. Libertação é uma palavra legal que a religião usa para descrever o batismo de fogo com o qual ele veio e está prontamente disponível para todo mundo. Just like the Baptist pastor. Assim como o pastor batista. Yahusha is waiting for candidates to be baptized. Yahusha está esperando por candidatos para serem batizados. But not in water, in the fire. Mas não nas águas, no fogo. Because he is a consuming fire. Porque ele é um fogo consumidor. The same fire that'll take demons out of your flesh and replace it with peace, joy, and righteousness in and by the baptism of fire of the Ruach HaKadosh is the same spirit, the same fire that killed Ananias, Sapphira, and the sons of Korah. O mesmo espírito que vai arrancar a tua tristeza, a tua indisposição, depressão, a raiva do teu corpo, é o mesmo fogo, é o mesmo espírito do fogo que matou Ananias e Safira, que concluiu os julgamentos de Yahweh. Let me quote C.H. Spurgeon again. Deixa eu citar o C.H. Spurgeon novamente. The Prince of Preachers. O príncipe dos People pregadores. say, why are you quoting a Christian? He wasn't Nazarim. As pessoas falam, por que você está citando um cristão? Ele não era Nazarim? Maybe not, but he knew that Easter and he knew that Christmas and he knew all these things were unbiblical and a joke. He even said it many times. Spurgeon was a a visionary before his time. Talvez não, mas ele sabia que Natal, a Páscoa do Coelhinho, isso aí era tudo não escritural, e ele disse isso várias vezes. Talvez ele não era Nazarim, mas ele foi um visionário anos antes do seu tempo. Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. The Tabernacle in London. O Tabernáculo em Londres. 1880s. Nos He 1800. died young at the age of 52 from gout. Ele morreu de gota na idade tenra de 52. There was no cure for gout in those days. Não havia cura para gota naquele tempo. They didn't have allopurinol like they have today. Eles não tinham alepurenol como eles têm hoje.
Or if you go natural, chéri. Ou se vocês forem pro natural, cherry, Mon chéri. If you have gout, cereja. overdose on cherries. Vocês têm gota, façam a overdose de cereja. And put on the music, put on that song while you're consuming your cherries. Enquanto vocês estão consumindo cereja, liga aquela música. Cherry, baby. That'll help also. If you have gout. Isso vai ajudar também se vocês tiverem gota. So people say, what's the baptism in the fire? I'm confundido. As pessoas falam, o que é o batismo no fogo? Eu tô confuso. It's right here in Matthew 3:11. It's right here in Luke 3. It tells you, it details what it is and what it's going to do if you want it. Tá escrito aqui em Mateus 3:17, Lucas 3:17, tá escrito o que é, o que vai acontecer se tu quiser. And Yahushua is the only one who can give it. E Yahushua é o único que pode dar isso. Disciples can give you water baptism, but to get those demons out, to get the fire in, to get the dross out, to melt away the layers of wax, only the Messiah can do that. Os discípulos podem te dar o batismo da água, mas se tu quiser arrancar os espíritos, se tu quiser arrancar as camadas de cera, se tu quiser arrancar o entulho, se tu quiser arrancar o lixo da tua carne, só o Mashiach consegue fazer isso. The reason this ministry has borne 100-fold fruit A razão pela qual esse ministério deu 100 vezes de fruto, for over 40 years, I'll tell you the secret. por mais de 40 anos, eu lhes digo o Look on the segredo. screen. These are all people that we led to Yahushua or that we're discipling. Look on the screen. You want proof of an apostleship? Just take a look at the screen. Olha na tela, todas essas pessoas que estão na tela, ou a gente liderou para Yahushua ou nós estamos discipulando. Você quer fruto do apostolado? Tá na tua tela, é só olhar. You want to know my secret? Quer saber meu segredo? Some of you covetous, jealous ministers, you want to know my secret? Alguns de vocês, ministros luxuriosos com inveja, quer saber meu segredo? I won't charge you for this, okay? Eu não vou cobrar. I make disciples for Yahushua. Eu faço discípulos para Yahushua. I teach them about what he said. Eu ensino eles sobre o que ele disse. I point them to his teaching. Eu aponto eles para os ensinos I dele. refuse to have my own teachings. Eu me recuso a ter os meus próprios ensinos. I refuse to have my own disciples. Eu me recuso a ter os meus próprios discípulos. My job is to lead men and women to him. O meu trabalho é liderar homens e mulheres para Then to ele. depart the stage. E então sair do palco. That's why we are effective. É por isso que nós somos efetivos. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Of course you do. Claro que vocês entendem. Now, with that comes the jealousy and resentment of others who are fruitless and who are sterile when it comes to producing kingdom disciples. And there are many reasons for that, and I'm not going to go into it. One thing I know is if that's you, you need the baptism of fire. Agora, com isso, vem a inveja e a cobiça de muitas pessoas que são estéreis no reino e não conseguem produzir um fruto. A razão para isso, eu não vou entrar em detalhes agora, mas se tu é uma pessoa assim que tem inveja do fruto alheio, você precisa do batismo do fogo. What's the secret sauce? Qual que é o molho secreto? How come we've been producing disciples for Yahushua for over 40 years? What's the secret sauce? Como que a gente tem produzido fruto para Yahushua por vários anos? Qual é o segredo? Qual é o molho especial? Ask the ones who came into the kingdom through our ministry. Pergunta para aqueles que vieram para o reino através do nosso ministério. We never fed them our teaching. Nós nunca demos o nosso ensino para eles. We never fed them our own way of salvation. Nós nunca nos demos de comer para eles a nossa maneira de salvação. What we do as parrots, we have a parroting ministry. Nós temos um ministério de papagaio. A gente só papagueia por aí. We parrot what Yahushua taught us. Nós papagueamos o que Yahushua nos ensinou. And we tell people don't believe us if we're not parroting. E nós dizemos para as pessoas, não acreditem em nós se nós não estivermos papagueando. If we're teaching you Galatians chapter 9 and 10, we're not parroting. Então, se nós não estamos te ensinando Gálatas capítulo 3, a gente não está papagueando. Por quê? Why? Because there is no Galatians 9 and 10. Quer dizer, desculpa, se nós não estamos ensinando Gálatas 9 e 10, nós não estamos papagueando. Por quê? Porque não existem esses capítulos. But a lot of religious demons with the King James Bible, if the truth be told, they're making disciples after themselves because they're in business so they can have a better car, a better home, a better carpet, a better linoleum. So they found a good business.
Mas se nós dissermos a verdade, muitos desses ministros com a Bíblia King James embaixo do braço, eles estão fazendo discípulos de acordo com a própria espécie, porque eles acharam um ramo de negócio e eles querem ter um carro melhor, um chão melhor em casa, querem ter móveis melhores, eles acharam um ramo para fazer isso. And if there's any hypocrisy in our lives, if there's any hypocrisy in my life, and I'm sure there is, it's the baptism of fire that's going to find it. It's the baptism of fire that's going to melt it away. E se há Not alguma your hipocrisia, complaining, not your bitching, and not your grumbling. e se há alguma área de hipocrisia na minha vida, eu sei que deve haver alguma área, é o batismo do fogo que vai encontrar e é o batismo do fogo que vai queimar isso para fora. Não a tua reclamação, não a tua encheção de saco, não os problemas de vocês, é o batismo do fogo que vai arrancar isso aqui. You can't believe I used that word. Você não pode acreditar que eu usei You essa mean palavra. with the camera on? Com a The last time I palavra, heard com a that, câmera you ligada. called your wife, but nobody was there, right? Nobody was there when you said that to your wife, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Keeping it real. Keeping it real. We all have sinned, and come short of the glory. And we all, including myself, we all need the baptism of fire. Todos nós pecamos e todos nós caímos antes da glória de Yahweh. Por isso, todos nós precisamos do batismo do fogo. Like Paul said, I can barely say it. I think I can, but I'm not sure. But Paul said, this is a true and faithful saying. Talvez eu não consiga dizer isso perfeitamente, mas Paulo disse, isso é um ditado perfeito. Messiah Yahushua came into the world O Messias Yahushua veio para o mundo to save sinners, para salvar pecadores, of whom I am chief. de quem eu sou chefe. Did you get that? Vocês entenderam? Paul said, in all Israel, Paulo falou em todo Israel, there's nobody saved, unsaved, messianic, non-messianic. There's no one as wicked as me. salvo, não salvo, messiânico, não messiânico, não tem ninguém tão maligno quanto eu. That's a mind blower. Isso é de estourar a cabeça da gente. That's a man who knew he needed the baptism of fire in order for him to progress in his walk once he got out of the water. Esse é um homem que sabia que precisava do batismo do fogo para progredir na sua caminhada uma vez que ele saiu da água. We need it. Nós precisamos. Go to Malachi 3:1. Vamos para Malaquias 3:1. So don't keep asking, well, what is it? He tells you what it is. Não fica perguntando o que é. Ele te diz o que é. It's separating you, melting away your behavior, melting away your rebellion, melting away your double talk, melting away your hypocrisy. Whatever needs to be melted away, that's what he has in his hand. He didn't come empty-handed to do the baptism of fire. Listen, it's in his hand. É a separação, é o derreter do entulho, é o derreter do lixo, é o derreter das camadas de cera, é o derreter da rebeldia, é o derreter da tudo que precisa ser derretido. Esse é o batismo, esse é o motivo pelo qual o batismo de fogo veio. E ele não veio de mãos vazias. E Yahushua tem até hoje nas suas mãos o batismo de fogo. How did Paul say that? Maybe one day this is a true and faithful saying. Como que Paulo disse isso? Isso é um ditado verdadeiro e perfeito, verdadeiro e fiel. Into the world to save o Messias entrou no mundo para salvar pecadores, of whom I am chief. Dos quais eu sou o chefe. Worse than Pilate? Yeah. Pior do que Pilato? Sim. Worse than Judas? Pior do que Judas? Worse than Korah? Pior do que Corá? Worse than Goliath? Pior do que Golias? Of course, Goliath was a Nafal. Claro que Golias era um Nafal. He may not qualify. Talvez ele não se qualifique. He's not a man. Correct. Look, go to Malachi 3:1. Vamos para Malaquias 3:1. I love. If I can kiss a verse, this would be it. Se eu pudesse beijar um versículo, seria esse aqui. If I could sing in the rain with just one or two verses, this would be it. Se eu pudesse cantar na chuva com um ou dois versículos, seria esse aqui. Singing in the rain, I'm singing. That's before your time. You're not expected to know the lyrics. That's before your time. Malachi 3:1. Malaquias 3:1. Behold, this is Yahuwah talking in the first person. Eis que, aqui Yahweh falando na primeira pessoa. Behold, I send my messenger Malachi. Eis que eu mandarei o meu Malachi, o meu mensageiro. My messenger. Meu mensageiro.
Same name, Malachi. Mesmo nome, Malachi. And he will prepare the derech before me. E ele preparará o caminho diante de mim. And the master Yah, E o mestre Oh. Yah, you seek, a quem tu buscas, shall suddenly come to his hekel. de repente virá ao seu recal. Even the messenger of the Brit, the O covenant, mensageiro da Brit, da aliança, whom you claim you delight in. em quem vocês alegam se deleitar. Oh, behold, he shall come, Eis que ele virá, says Yahweh. diz Yahweh. Now, most of you don't know what this is talking about. A maioria de vocês não sabe do que está falando. And I don't blame you, because even scholars E eu não lhes culpo, porque até acadêmicos are not sure. não têm certeza. Who's the messenger here? Quem que é o mensageiro aqui? I'm talking about Malachi 3:1. Pay attention. Estou falando de Malaquias 3:1. Presta Who's atenção. the messenger? Is it the Baptist or is it Yahusha? Quem que é o mensageiro? É o Batista ou é Yahusha? The master that shall come is Yahusha. O mestre que virá é Yahusha. But exactly who is the messenger? Mas quem é o mensageiro exatamente? Is it John the Baptist? É João Batista? Or is it a literal angel? É um anjo literal? Malachi, one of his Gabriel, maybe Gabriel? Malachi, talvez Gabriel, um dos seus anjos? I think it's pretty simple. Eu acho que é bem simples. Let me help you. Deixa eu te ajudar. Behold, I send my messenger, Eis que eu lhes envio o meu mensageiro, and he shall prepare the derech before me. e ele preparará o caminho diante de mim. And the master who you seek E o mestre quem vocês buscam, shall suddenly come to his temple. de repentemente virá ao seu recal. The messenger and the master are the same person. O mensageiro e o mestre são a mesma pessoa. Because here he's called the messenger of the Brit or the messenger of the new covenant. Hello? Porque aqui So ele é in chamado de Matthew, mensageiro da Brit, o mensageiro da aliança. in Matthew, the messenger is John the Baptist. Em Mateus, o mensageiro é João Batista. But in Malachi, both the messenger and the master are both Yahusha. Mas em Malaquias, tanto o mensageiro quanto o mestre são Yahusha. Take a minute to meditate on that. Tome um minuto para meditar nisso. And let me go over it again. Deixa eu passar de novo. There's a messenger coming Tem um mensageiro vindo, who would come to his temple. que vai vir ao templo John dele. the Baptist never made it to the temple. He was the Zadokite high priest in the wilderness and wanted nothing to do with the temple. E Yohanan Hamatbil, ele era um sumo sacerdote sadoquita, ele não queria saber, não queria ter nada a ver com o templo, ele nunca foi para o templo. So that's obviously Yahusha. Então isso é obviamente Yahusha. But Yochanan Hamadbil didn't bring the new covenant. He brought the mikvah of water repentance. Come on. Mas Yohanan Hamatbil trouxe o mikvah do arrependimento pelas águas. What covenant did Yochanan Hamadbil bring? None. Que aliança Yohanan Hamatbil trouxe? Nenhuma. He brought the mikvah of repentance, which was not the end or the goal. It was to prepare you for the almighty, more powerful mikvah, the mikvah in the ruach and healing and fire. Ele trouxe Não para faz vocês o mikvah das águas do arrependimento, que não era o fim, mas era o começo do processo para o Todo-Poderoso que viria com o batismo do ruach da cura e o batismo do fogo. So the one who walked into Solomon's colonnade Então aqueles que entrou na colônia de Salomão, was not just Maria. ele não era só o Mariá, He was the one who would bring us the message or the good news of the covenant. ele é aquele que traria para nós a mensagem ou as boas notícias da aliança. So here it's so interesting that the messenger and the master are the same person, Yahusha. Então aqui é interessante que o mensageiro e o mestre são a mesma pessoa, Yahusha. You want more proof? Aqui é I'll give you more interessante que proof. o mensageiro e o mestre são a mesma pessoa. Você quer mais prova? Eu vou te dar mais prova. He will come to his temple, Ele virá para o templo dele, even the messenger of the new covenant, o mensageiro da aliança renovada, whom you will delight in. em quem vocês se deleitarão. You'll delight in the fire baptism Vocês and the good news that he's bringing. se deleitarão no batismo de fogo e nas boas notícias que ele vem trazendo. But the Pharisees don't want him there. Mas os fariseus não querem ele lá. But the Sadducees don't want him there. Mas os saduceus não querem ele lá. That's nice.
Legal. Look how verse 1 ends. É assim que o versículo 1 termina. Nevertheless, he shall come. No entanto, ele virá. But haven't you heard that people don't want him? Some people, the religious leaders, don't want to lose their spot. They don't want to lose their power and their authority. Já perceberam que alguns líderes religiosos não querem perder o seu lugar, a sua autoridade, a sua posição? Yahuwah says, none of my business. E Yahweh falou, não é da minha conta isso. He's still coming. Ele ainda vai vir. Who shall be able to stand when he comes? Que conseguirá ficar de pé quando vir. Because he's bringing something to chase those devils out of your flesh. Porque ele está trazendo algo para expulsar esses demônios da tua carne. What's he bringing? O que ele está trazendo? What's he bringing? O que ele está trazendo? Look at verse 2. Olha o versículo 2. He's coming with a refiner's fire. Ele está vindo com fogo refinador. That's going to blow your world apart. Que vai explodir o teu mundo. And if you don't get the baptism of fire, you will not stand in the day of the righteous. E se tu não conseguir o batismo de fogo, você não vai conseguir permanecer no dia dos justos. Who will stand to be tzaddik when he appears? Quem ficará de pé para ser tzadik quando ele aparecer? Who can endure the yom of his arrival? Quem que pode suportar o yom da chegada dele? Because when he's coming to get rid of most of you. Porque quando ele vier, Even though some of you delight in his coming and some of you don't want him to come. Behold, he is coming. Porque ele vai vir para se livrar de alguns de vocês, mesmo que alguns de vocês se deleitam nele, mas não querem que ele venha. Ainda assim ele vai vir. And he's coming with a remedy. E ele está vindo com um remédio. I was abused as a child. He's coming with a remedy. Eu I fui was abusado rejected quando by my criança. father. He's coming with a remedy. Eu fui abusado quando criança, eu fui abusado pelo meu pai. Ele está vindo com um remédio. I was told I was useless and hopeless and that I was a fat orangutan. That's all right. He's coming with a remedy. Me disseram que eu era inútil, que eu era gordo igual um orangotango. Beleza, mas ele está vindo com um remédio. I was told I would never reach my potential. Me disseram que eu nunca alcançaria meu potencial. I was told I was born on the wrong side of the track. Me disseram que eu nasci no lado errado dos trilhos. I was told that that my parents wished they never had me. You ever hear that one? Me disseram que meus pais You ever hear that desejaram one? que eu nasci. You hear it Tá right ouvindo now essa? and it brings back memories. Vocês estão ouvindo agora e traz memórias. I had to hear that. Eu ouvi isso. Many of you have had to hear that. Muitos de vocês tiveram que ouvir isso. I wish you were never born. Eu gostaria que você nunca tivesse Since nascido. you were born, I hope you go to hell. Mas já que você nasceu, eu quero que você vá para o inferno. But Yahusha's coming with a remedy. Mas Yahusha está vindo com um remédio. And it's the fire that will burn out all those lies, all those tapes, all those unrighteous, wicked soul ties and lies that were programmed into your mind and into your heart. Mas é o fogo que vai queimar todas essas mentiras, essas fitas, essas enganações, essas mentiras programadas que foram cimentadas na nossa mente. And it's causing so much pain. E tem causado tanta dor. When you hear those words, when you have those memories, Quando você ouve essas palavras, quando você tem essas memórias, who's going to do, what is that medical term? Blending? When you burn the nerves? Come on, guys, help me. cauterizing? What's that? Cauterize? Similar. What's that, Mariamne? Cauterize? No. Suture? What's that? Suture? Suture, yeah. He's coming so that the pain is removed with the fire of his goodness and the fire of his holiness. Ele está vindo para que a dor seja removida com o fogo da sua bondade, o fogo da apartação dele. Look at the end of verse 2. Olha o final do versículo 2. This is very detailed. Isso aqui é muito detalhado. Turn to your neighbor and say, this is very detailed. Olha para o teu próximo e fala, isso aqui é muito detalhado. See, there's a lot of people on the internet, they think they're water baptized and they think, okay, that's all there is, I'm in. You're not in. You're 2.5 feet inside the gate on the straight and narrow path. Now the question is, without fire and gas and the refiner's fire, how on earth are you going to finish?
Tem um monte de gente na internet que passou pelo batismo da água. Ah, não, eu tô dentro, já entrei. Você tá quase, você tá 1 metro já para dentro, mas sem o fogo, esse combustível e o batismo do Ruach, você não vai conseguir completar You know o how many passo. times in my life I felt like walking away from Yahusha, but the things that he burned in me, the things that he branded in me with his set apart fire would not allow me to betray the master. Sabe quantas vezes eu quis desistir He had de to Yahweh, burn those things into me, not with water. mas as coisas que ele marcou em mim com fogo, ele teve que queimar essas marcas em mim com fogo, não com água. Me trouxeram de volta e eu não consegui trair o meu mestre. For he is like a refiner's fire. Porque, pois ele é como o fogo de um refinador. What is the job of a refiner's fire? Qual que é o trabalho do fogo de um refinador? To burn away everything that's sandy and blah, 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 and leave gold. Queimar tudo que é arenoso, que deixa borra e deixar o ouro. Job said when he tries me and he's finished trying me and refining me, I will come forth into his glorious kingdom as fine gold. Jó falou, quando ele terminar de me testar, quando ele terminar de me queimar com o fogo do refinador, eu entrarei na sua presença, no seu reino, como ouro fino. The purer it is, the more it's worth. Quanto mais puro é, mais vale. I should have listened. Eu deveria ter ouvido. I should have listened. Deveria ter ouvido. About 25 years ago, they were pushing bullion. They said, but Shaliach, you need bullion. You need, this is going to go up. You need bullion. You need bullion. It's going to go up. Há um tempo atrás, as pessoas estavam dizendo assim, você precisa do bullying, isso vai subir. Estavam me empurrando esse troço. I said, here's Achaim. Aí eu falei, Riezachai. That's Yiddish. That means listen up. Isso aqui é Yiddish para escuta. Here's Achaim. Riezachai. The only bullion I have is in the closet. O único bullying que eu tenho tá no That's what I'm armário. interested in. It gives me chicken. It gives me beef. I got bullion. Eu tenho bullying, tá? Me dá frango, me dá carne, eu tenho tudo isso aí. Now, they were talking about gold bullion. Eles estavam falando de gold bullion. So they told me I can get in at I don't know what it was. I think $300 an ounce, $400 an ounce. And I said, this has got to be a scheme because everybody wants me to get bullion. I got chicken bullion. I got beef bullion. I have enough bullion. As pessoas estavam dizendo para mim que era para eu comprar ouro, né? Are you trying to send me the bullion? As pessoas estavam dizendo que era para eu comprar ouro bullion, que era tava bem barato, parecia um esquema, tava todo mundo me empurrando aquele negócio. Ah, eu já tenho frango bullion, eu já tenho carne bullion, não precisa mais desse troço aí, já tem o que eu quero. But then I found out I don't know everything. Mas aí eu descobri que eu não sei de tudo. Oh, shucks. Oh, que pena. I don't know everything. Eu não sei de tudo. And today, what used to be 300, what's the last price on gold? 3,000 what? 3,300 an ounce. E hoje Was em I dia, smart? hoje em dia, I o wasn't que era $300, $3,000. What's that, Sophia? Per ounce. I could have bought it at 300 an ounce. Silver. Don't push that stuff on me. Those commercials. I'm like, silver. Ha, 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 ha. Antigamente eu podia ter comprado 1,5 grama por $300, agora 1,5 grama vale 3.300. Eu podia ter comprado 300 disso aí. Antigamente eu ia colocar prata. Para de me empurrar esse negócio de prata. I said to Rivka, let's buy some silver at $16 an ounce. Eu falei para Rivka, vamos comprar um pouco de prata, é $16 a onça. I tried to twist your arm a little bit. Eu tentei torcer teu braço. But it wasn't your fault. It was my fault. Mas não era tua, era minha. I said, this is a good price. He goes, Aí eu falei, isso aqui é um bom preço. $16. Why is it so cheap? Por que é tão barato? What is silver today? O que é a prata hoje? Huh? Oh, it's much higher than 20. What is it? Look that up, Nehemiah. What is an ounce of silver today? Quanto custa uma onça de prata hoje? It's way up there. É muito alto. $32 an ounce. That doubled. $32 a onça. I got to stay in my lane, right? Dobrou. Eu não sou tão inteligente, eu tenho que ficar na minha pista aqui. So next one, someone talks bullion to me, I'm going to listen. Próxima vez que alguém fala Bring me bullying, more of that eu vou bull. ouvir. Come on, I'll listen to all that bull. Eu As vou long as ouvir. it has a yawn attached to it. Eu vou ouvir tudo que vocês me derem aí para comprar, eu vou comprar agora. See that? We gotta give way to people who are smarter in certain areas than we are. Nós temos que dar para as pessoas, quando elas são mais inteligentes em algumas áreas do que nós, o crédito.
We wouldn't be living out of a shopping bag if we had listened. A gente não estaria vivendo num Pretty saco big de compra bag, se a gente tivesse ouvido. It's not a bad shopping bag to have. Thank you, Yahweh. Obrigado, Yahweh. Isso aqui não é um saco de compra pequeno que a gente tem aqui, mas ainda é um saco de compra. He's been good to us. Ele foi muito bom para nós. So Mashiach, the messenger of the covenant, Então, o Mashiach, o mensageiro da aliança, the Mariah whom you are seeking, o Mariá, quem vocês estão buscando, is coming with refiner's fire, está vindo com fogo do refinador. coming with soap, Está vindo com sabão. the strongest soap. O sabão mais forte. All right, this stuff is 20,000 times more powerful than Amway soap Isso aqui é 20 vezes mais poderoso do que o Omo. or the Colombian brand. What's that called? Ou daquela First marca you put it in the colombiana. coffee maker and then you eat it. It's like multi-foodish. What's that called? Cupupo? Come on, brother Palacios. What is that famous coffee with the yellow can? Bustuelo. Ha! Bustuelo. Okay. What? No, he said. I like the way he said it. Bustuelo. Leave me alone. Bustuelo. His shrug of the shoulder. So, man, I mean, Yahusha's coming with some serious soap that you can't buy. E a Rússia está vindo com um sabão que você não consegue comprar. It's not for sale. Não está à venda. All right, ladies? You were satisfied when you washed that man out of your hair. Beleza, mulheres? Vocês estavam satisfeitos quando lavaram aquele homem do cabelo de vocês? He's coming with a soap to wash demons out, unclean spirits, lies, duplicity, hypocrisy, acting. Ele está vindo para lavar do teu cabelo duplicidade, mentiras, atuação, rebeldia, e demônios, espíritos impuros. What do you think was in Yahusha's hand at the Passover? It was a towelette. O que vocês acham que estava na mão de Yahusha na peça? Uma toalha. Well, surprise, surprise. What happens when he was washing the feet? Surpresa! Imagina se quando ele estava lavando os pés, And he started washing Peter everywhere. ele lá começou a lavar Pedro em todo lugar. Let's use your imagination. What happens if he had some soap with him? Vamos usar a nossa imaginação. O que acontece se ele estivesse usando um pouquinho de sabão? That means that soap came from where? Isso significa que esse sabão veio de onde? The fire comes from where? O fogo vem de onde? The soap comes from where? O sabão vem de onde? So it's not about salvation and getting in the water. Yes, that's important. We do that. But praise Yah, who taught us that we don't stop there. Então não se trata da salvação pelo batismo das águas. Sim, isso é importante, a gente faz isso. Mas Yahweh nos falou para nós não pararmos aí. We want to make sure that we finish. Nós queremos nos certificar que terminemos. And that requires constant soaping and laundering. E isso requer constante ensaboamento e lavagem. So he even tells you what the messenger of the covenant is going to be doing. E ele até nos diz o que o mensageiro da aliança vai estar fazendo. He's still doing it. Ele ainda está fazendo. Correct. He's cleaning us up day by day, hour by hour. It's an ongoing process. Ele está nos limpando dia a dia, hora após hora. É um processo contínuo, todo dia. So that we're the kind of people that are like him. Para que sejamos o tipo de pessoa que é como ele. That he wants to spend eternity with. Com quem ele quer passar a eternidade. We must have all three mikvot. Nós temos que ter todos os 3 mikvot. Let's continue. Vamos continuar. He will sit as a refiner. Ele se sentará como um refinador. He will sit as a purifier of silver. Se sentará como um purificador de prata. This is the baptism of fire, the refiner's fire. Esse é o batismo do fogo do refinador. Malachi said it, John the Baptist said it, Malaquias disse, João Batista disse, Yahuwah said it through them. Yahweh disse através deles. That means we need it. Isso significa que nós precisamos disso. That means we desperately need it. Isso significa que nós desesperadamente precisamos disso. If you don't, you're haughty, high-minded, and go watch Donald Duck. I see that we have people that are not listening, that were listening. Bye. Enjoy Donald Duck. This is for people who want to finish. This is for people who want to get into the kingdom. This is for people who want to make their calling and election sure. Tem gente The que rest não of está you ouvindo. don't put on Donald Duck if you're not serious. Se vocês não precisam do batismo de fogo, vai assistir o Pato Donald. Vocês não estão ouvindo, vocês não estão sendo sérios. Isso aqui é para quem ser sério. Isso aqui é para quem quer terminar. Isso aqui é para quem quer amadurecer, quer chegar na linha de chegada.
You don't offend me, trust me. Você não vai me ofender, confia em mim. I was doing what I was doing before most of you were born. Eu tô fazendo o que eu tava fazendo o que eu tô fazendo antes da maioria de vocês nascerem. I was doing what I was doing before there was live streaming. Eu tava fazendo o que eu tô Think I fazendo need antes de you haver watching? transmissão You ao really vivo. think I need you watching? Vocês acham que eu preciso de vocês assistindo? Realmente vocês acham isso? I was doing ministry in front of topless bars on the street. That's how I used to do ministry. There was no camera. Eu tava fazendo I need ministério you na watching. frente. Eu tava fazendo ministério na frente de bar de prostíbulo antes de existir internet. Vocês acham que eu preciso de vocês assistindo? You need to be watching for yourself, Vocês precisam estar assistindo para si mesmos, for your own spiritual welfare. para o teu bem-estar espiritual The próprio. people in this room are dedicated. As pessoas nessa sala são dedicadas. And he shall sit as a refiner's fire. E ele se sentará como um fogo refinador. Everybody see the word fire? Tá todo mundo vendo a palavra fogo aqui? Everybody see the word fire? Todo mundo vê a palavra fogo aqui? And as a launderer's soap. E como o sabão do He's going lavandeiro. to take that fire and purify like silver. Whom? Ele vai pegar esse fogo e purificar como prata. Quem? The children of Levi, Os filhos de Levi, the priesthood. o sacerdócio. He will refine them in order they become silver and gold in his hand. E os refinará para que eles se tornem prata e ouro na mão dele. Look at the end of verse 3. Olha o final do versículo 3. That they themselves may be a pure and kadosh offering. They themselves, not a bull, not a goat, not a chivo, not a chivita. They themselves. Para que eles mesmos possam se tornar ofertas de tzedakah. Eles mesmos, não um touro, não uma cabra, não um bode. Eles mesmos. When? Verse 4. Quando? Versículo 4. You got it right. How'd you get it right? When? When's this going to Quando? happen? Then. Então, When we allow and undergo the baptism of fire, unlike water, it's not a one-time thing. How often does the baptism of fire take place? Every day. quando que o batismo de fogo acontece? Não Every é uma day. vez, acontece todos os dias. And that means it's not always fun. Isso significa que não é sempre divertido. You hate your neighbor? I'm disappointed. Você odeia o teu próximo? Estou desapontado. You thought of taking what was his? I'm disappointed. Tu tomou o que era dele? Estou desapontado. You were jealous of his success? I'm disappointed. Tu ficou com inveja do sucesso dele? Estou desapontado contigo. The water's fun, man. A água é divertido, cara. Everybody celebrates. It's on film. It's a one day. We're in the water. Todo mundo celebra, todo mundo filma, é um dia na água, tranquilo. But the fire baptism is painful because at the end of the road, you're going to be alone or semi-alone or with a few. You're going to be with 12. You're not going to be with 1,200. Most people don't want to be part of the fire baptism crowd. Mas o batismo de fogo não é tão divertido, porque no fim da caminhada, ou você vai terminar sozinho, ou com 2 ou 3, ou com 12 no máximo, não com 1.200. Você vai terminar bem mais solitário do que você achava. Nem todo mundo quer ser parte da galera que passa pelo batismo do fogo. Here's today's quiz. A prova de hoje é o seguinte: Why are most groups like us small? por que a maioria dos grupos como nós são pequenos? Anybody know? Alguém sabe? Why are groups like us small? Por que grupos como nós são pequenos? We're being fire baptized. That doesn't mean we have problems and nobody else does. It means our problems are related to our spirituality. Porque significa que nós estamos sendo batizados pelo fogo, enquanto as pessoas não. Não que nós não temos problema, nós temos, mas eles são baseados nas coisas espirituais. Everybody has problems. Todo mundo tem problema. But ours, a lot of times, are related to our commitment Mas os nossos, muitas vezes, estão relacionados ao nosso compromisso, to our spiritual journey. à nossa jornada espiritual. That's why congregations like us É por isso que congregações como nós will always be small. sempre serão pequenas. Who had more disciples, the Pharisees or the creator of heaven and earth? Quem teve mais discípulos, os fariseus ou o Criador dos céus e da terra? Anybody like to guess? Alguém quer dar um chute? Is that crazy? The creator of heaven and earth could barely find 12 or 70, and even they left him.
The Pharisees, they had disciples in every city of Rome, every city of Turkey, every city of Asia Minor. O Criador dos céus e da terra mal conseguiu achar 12 ou 70, mesmo assim eles deixaram ele, mas os discípulos tinham 70, 60, 85 em todas as cidades da Turquia, na Grécia e tal. And why was that? E por que isso? Because the winnowing fork of separation, gathering, purification, melting, Por causa do garfo de separação, por causa do garfo de feno da separação, do fogo que refina, que derrete. is a long, painful, sometimes painful, drawn out process. É um processo doloroso, muitas vezes longo e sobrecarregante. How do I learn to be Sobrecarregador. with my husband and wife when we're divorced in 2 weeks? Como é que eu aprendo a ser marido e esposa se a gente se divorciou em 2 semanas? You think Yahuwah is going to give you the baptism of fire if you're already predetermined to cut out? Vocês acham que ela vai dar o batismo de fogo para vocês se vocês estão planejando já cortar antes do tempo? The only way to love your neighbor or your husband or your wife is to stick around and go through the baptism of fire. And in the end, Yahuwah is going to reward you with putting you in the wilderness. A única maneira de ser batizado com fogo e aprender a Waiting amar teu for him marido e to tua come esposa, back. ou teu próximo, é ficar por aí e aprender, esperando para que ele volte. Where are we waiting for Yahushua to return? Are we waiting in the citadel of power? Are we in the Taj Mahal on the ground floor? Onde é que nós estamos esperando Yahweh voltar? Na Cidadela do Poder? No Taj Mahal, no térreo? We're in the wilderness Nós estamos no deserto, gente. of the nations, in the galut, in the exile. Das nações, na Galut, no exílio. Look at verse 2 Olha o versículo 2 and verse 3. e 3. Malachi 3:3. Malaquias 3:3. He's a good Yahuwah. Ele é um bom Yahweh. He doesn't leave us unpurified and unpurged. Ele não nos deixa não purificados e não He loves, he chases and expurgados. scourges every child whom he receives. Aquele que ele ama, ele castiga, ele disciplina, ele repreende todos aqueles que ele recebe. Does he hit us with 9-inch nails? Ele nos bate com os pregos gigantes. He disciplines us. Does he use a cat of 9 tails? Ele nos disciplina, mas ele usa um chicote de 9 caudas. Okay, all the believers talk, oh, he's correcting us. Oh, how? The question is, how does a loving father correct his disciples? Os crentes, todos os crentes falam, ele está me corrigindo, tal. Tá, mas beleza, como que ele corrige os seus discípulos? The baptism of fire, O batismo do fogo, which is always in Yahusha's bosom. que sempre está no seio de Yahusha. When you and I need it, he takes it out of his bosom, E quando eu e tu precisamos, ele tira do seu seio, puts it in his hand, coloca na mão and gets to work. e vai trabalhar. And we become living sacrifices. E nós nos tornamos sacrifícios vivos. That's a peace offering, a shalom offering, a burnt Isso é- offering, by allowing him to purge, separate, purify, with the ultimate intention of regathering. Isso é um Remedy. batismo. Remedy. Isso é um sacrifício de paz, de shalom, uma oferta acendida, uma oferta por fogo. Aí nós permitimos que ele nos queime e nos purifique com o definitivo objetivo de sermos cada vez mais parecidos com ele, queimando tudo que não presta. Esse é um remédio. The difference between disciples A diferença entre discípulos and tares. e joio, One of the differences uma das diferenças is remedy. é o remédio. Remedy. Remédio. Yahuwah comes with remedy, right? Yahweh vem com remédio, certo? He's got a solution for every predicament that we are in. Ele tem uma solução para todos os predicamentos em que estamos. Bitterness, anger, whatever we're struggling with, he has a remedy. Amargura, raiva, seja lá com que nós estejamos lutando, ele tem um remédio. And part of the refiner's fire is to burn away the dross. And the biggest dross is the excuse, or the excuse du jour, or the excuse du jour. E parte do remédio é não aceitá-lo através da desculpa, a desculpa de joar. I can't do it Monday because of the excuse du jour. Eu não posso ir na segunda-feira por causa da desculpa de jour. And then Tuesday we have the excuse du jour. You ever hear of soup du jour? Já ouviram falar da sopa de jour? E na terça-feira nós temos a mesma desculpa. Today it's beef goulash. What restaurant? Sign me up. What restaurant is that?
Y'all ever have beef goulash? Oh my Já comeram goulash de carne? Lord have mercy. How about cabbage beef goulash? I'm getting so hungry I could eat my King James. Eu tô com fome, tô com tanta fome que eu posso comer minha Bíblia aqui. It's meaty. So part of that dross that the refiner's fire wants to get rid of is the I would call the believer with MES. Parte do entulho que o batismo do fogo quer queimar é aquilo que ataca o crente com MS. MES. Multiple excuse syndrome. Ou a síndrome das múltiplas desculpas, é SME. SMD. He takes the soap, Ele pega o sabão, he takes the purifications ele pega as purificações to produce gold and silver. We're not para produzir ouro e prata. Nós não somos jovens. The fact that he works with us, that he's patient with us, that the baptism of fire is offered on a daily basis to be overcomers, proves that he sees that we are gold and silver, not tires in a junkyard. O fato de que ele nos oferece o batismo de fogo, o remédio, o fogo do refinador todos os dias e deixa prontamente disponível para nós, é prova de que ele nos vê como ouro e prata e não um bocado de pneu num lixão. His work is designed to make us pleasing to him, that our actions and our behavior would be pleasing to him. A obra dele é projetada para nos fazer agradáveis a ele, que a nossa vida seja como obra agradável a ele. To make us acceptable offerings to Yahuwah. Para que sejamos ofertas aceitáveis para Yahuwah. Go to Acts 21:3. Vamos para Atos 21:3. But when you go back and you have time, quando você voltar e tiver tempo, I want you to meditate or to what's that? Yaga on Malachi 3:2 and 3. Eu quero que quando vocês tiverem tempo, voltem e meditem, voltem em Yaga, em Malaquias 3, 2 e 3. Meditate. Meditem. Because Yahuwah is going to show you great and mighty things that you did not know. Porque Yahuwah vai lhes mostrar coisas grandes e poderosas que vocês não conheciam. Let's go to Acts 2, verse 1 through 3. Vamos para Atos, you said Acts what? Maaseh Shlichim, chapter 2. Maaseh Shlichim, capítulo 2. Verses 1 through 3. Dos versículos 1 ao 3. And when the Moed of Shavuot was fully come, according to the counting by the Omer, e quando a moeda de Shavuot estava completamente vinda através da contagem do Omer, the period we're in now, where people are getting pregnant already, just like I prophesied. Período onde nós estamos, pessoas ficando grávidas já, como eu profetizei. Some of you are going to see your grandchildren for the first time. This is a crazy, some of you are going to get married. This is a crazy, good, fertile period. Alguns de vocês vão ver netos, alguns de vocês vão casar. Esse é um período loucamente fértil. They were all in one accord in one place. Todos eles estavam em um acordo, em um lugar. And suddenly there came a sound from the Shamayim as of a groaning ruach. E de repente veio som dos Shamaim como ruach que gemia. And it filled the bayit, the house, the temple where they were sitting. E ele encheu a baíta, a casa, no templo onde eles estavam sentados. And there appeared to them divided tongues as of fire. E apareceram para eles línguas divididas como fogo. That sat upon each of them. Que se sentaram sobre cada um deles. Now I have read this for 500 years and thought I understood this. Eu li isso aqui por 500 anos e pensei que eu tinha entendido. And you think you've understood this, and you probably have to a great extent. E vocês também acham que entenderam isso e talvez entenderam até certo ponto. You probably have to a great extent. Talvez vocês entenderam até certo grande ponto. But there's something very deep in these verses. Mas há algo muito profundo nesses versículos. So we remember that here we see in Shavuot, Então aqui nós vemos em Shavuot, the Feast of Weeks, Pentecost. a celebração das semanas, Pentecoste. They were not in the upper room, they were in Yahuwah's house in the temple. Eles não estavam no quarto superior, eles estavam na casa de Yahuwah no templo. And remember Malachi 3, the son of the Yahuwah's, the messenger of the covenant,
would suddenly come to his temple and purify the sons of Levi and refine them as a refiner's fire and clean them up as with a launderer's soap. Remember? Lembra Malaquias 3 que Yahweh, o mensageiro da aliança, viria de repente para o seu templo como o fogo do refinador e purificaria os filhos de Levi como o sabão do lavandeiro? Lembra? So why this language here? Então, por que essa língua aqui? There came a groaning ruach, that's the baptism in the Ruach. ruach. Veio That's um Ruach que baptism gemeu. number 2. Veio um Ruach que gemeu, esse é o batismo do Ruach, o batismo número 2. And they were sitting and there appeared divided tongues, personalized. Divided doesn't mean division. Personalized tongues of what? Eish, fire. Fire. E apareceram línguas divididas. Divididas não em termos de divisão, mas uma língua individual para cada um. Apareceram línguas de quê? De fogo. And notice the terminology. The fire did what? E percebam a terminologia, o fogo fez o Never quê? went out. It stayed on them. Remember, the baptism in fire is supposed to be a daily fire? Ele não foi embora. O que aconteceu? Ele sentou, ele ficou sobre eles. Lembra que o batismo do fogo tem que ser um negócio diário? The baptism of fire is designed to burn out continually and to keep you on fire continually and to never burn out. O batismo do fogo é para te manter continuamente, Not te manter quit. queimando continuamente para que tu não carbonize de outras formas. Before you end and finish your race. Antes de tu, não, ele não vai embora antes que tu termine a tua corrida. But we know about tongues. Okay, some people speak in languages. Mazel tov. A gente conhece línguas. Algumas pessoas falam em línguas. Legal, Mazel Tov. Other people go to church to learn how to speak in tongues. Outras pessoas vão para a igreja aprender a falar em línguas. Other people go to a car dealership. Outras pessoas vão para uma concessionária de carro. I want a Honda. I want a Honda. What kind of car do you want? De carro que você quer? Eu quero um Honda, eu quero um Honda. I want a Honda. I want a Honda. I want an Accord. Não, that's a terrible one. Why? Because I want to be with all my brothers and sisters in one accord. Por quê? Porque eu quero ficar com todos os meus irmãos e irmãs em um acordo. Glory to God, he's got it. I want a Honda. She wrote a Honda. He wrote a Honda. Ele andou de Honda, ela andava de Honda, essa é a língua da galera. That's not what this is, friend. Não é isso aqui que está dizendo aqui, gente. What does the papelita say is really going on here? O que os papelitos estão dizendo que está acontecendo In aqui? these verses, what is going on? Nesses versículos, o que está rolando? Why do the tongues have to be divided? Por que as línguas têm que ser divididas? Because every one of us needs the baptism of fire and personalized burning away the dross, melting away the dross, and it's got to be divided. You need this much fire. You're not listening. You need more fire. You need less fire. É dividido porque todo mundo precisa ter essa queima e de forma individual. São línguas de fogo que vêm. Tu precisa de mais fogo, eu preciso de menos fogo, ele precisa daquele tanto. É personalizado para cada um. Wow. That's why the tongues were divided. Por isso que as línguas estavam divididas. Because the blessed Ruach HaKadosh knew how much each one of us needed, how much fire each one of us needed. Porque o abençoado Ruach HaKadosh sabe de quanto fogo cada um de nós precisamos. But why tongues? Mas por que línguas? Why were the fire, why was the fire, the baptism and the Ruach on Shavuot? Por que o batismo do Ruach e fogo em Shavuot? Why did it have to be in the form of the tongue? Por que tinha que ser na forma de idiomas, de línguas? Why couldn't it be in the form of a teepee, an Indian teepee? Por que não podia ser daquela forma, da forma de uma barraca indiana, indígena? Why couldn't Yahuwah's fire be in the form of a Baskin and Robbins ice cream cone? Por que o fogo de Yahweh não poderia ser na forma de um corneto, uma casquinha corneto? Why did it have to be appearing as cloven tongues? Cloven means a portion. Por que o batismo do fogo de Yahweh tinha que ter aparecido na forma de línguas divididas em outras palavras, cada um com a sua? Because there's life and death on the tongue. There is life Porque a vida and death e morte in the power of the tongue, no poder da língua, and every child of the resurrection, you, me, everybody, e todos os filhos da ressurreição, eu, vocês, todo mundo, needs a cleaning
precisam de uma limpeza, It's like when we go to the dentist, como a gente vai no dentista. a follow-up cleaning, Uma limpeza sequencial, a purifying of our filthy mouth, uma purificação da nossa boca suja, which is a canal of our filthy heart. que é um canal do nosso coração impuro. As the abundance of the heart, the mouth speaks. Pois da abundância do coração a boca fala. There are some people who lose their temper and they curse. Há algumas pessoas que perdem o controle e falam palavrão. There are some people who curse in jest. Tem algumas pessoas que falam palavrão em gestos. They're not really cursing, they're just playing with words. Vocês não estão praguejando, vocês só estão brincando com palavras. Eu faço isso. But then there are people who they have no control. Mas aí há pessoas que não têm And controle. they get online and and they're believers. They got a big Yahuwah sign on the top of their profile. E eles são crentes, eles têm uma capa gigantesca com o nome de Yahweh no perfil deles. If I don't stop winning these effing contests, I'm not going to the effing place any effing more, and y'all can go effing. Se eu não puder fazer tal Right? coisa, vocês vão para aquele lugar, eu vou mandar tal pessoa para aquele lugar. Se eu não ganhar esse concurso e tal, a pessoa fala palavrão para tudo. Right on the top of their profile, there's praise Yahuwah. Mas no topo do perfil deles está lá, louvado seja Yahweh. That baptism of fire started in the right place. Esse batismo do fogo começou no lugar certo. If you're going to be a living sacrifice and the sacrifice of praise and the fruit of your lips, then we're going to start with your lips. Se tu vai ser um sacrifício de justiça, um sacrifício de fogo justo, nós vamos começar com os teus lábios. Because either your lips and your big mouth are a fountain for clean water or bitter water or dirty water. Pois ou teus lábios são uma fonte de água limpa, ou eles são de água amarga e suja. So if you're going to teach and preach and minister my word, Então, se vocês vão ensinar, pregar e proclamar a minha palavra, and we're all ministers of his pure word, e todos nós somos ministros da palavra pura dele, then I've got to put the baptism of fire in your tongue and in your mouth, and I've got to take that launderer's soap and let me work. Are you willing to just because your granddaddy did it, just because your mom did it, just because you were raised that way, does not make it right. e me deixa trabalhar, deixa eu batizar com fogo a tua boca. Você está disposto a me deixar trabalhar? Não é porque teu pai fez, não é porque a tua mãe, tua avó, teu avô fizeram. Não significa absolutamente nada se tu não fizer a tua parte. So the baptism by fire starts with the mouth. Então, o batismo por fogo começa com a boca. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Da abundância do coração, a boca fala. And if you're going to represent me, and if you're going to be a messenger of the covenant, then you're going to have to allow the launderer to. And so that's why those tongues were divided, because they notice the fire all came into the same place, right? Amen. E se vocês vão ser mensageiros da minha palavra, se vocês vão proclamar a mim através das minhas palavras, você tem que estar com a boca no lugar certo. Vejam que começou em todo mundo no lugar certo. So everybody who got baptized in fire, it all fell in the mouth. Então, todos que foram batizados com fogo, todos caíram na boca. Torah of place, A Torá do lugar. Shavuot, Shavuot, time of blessing. o tempo da bênção. Okay. But it was divided because Kepha probably was filthier living the life of a common marketeer and fisherman than perhaps someone else. So everyone needed a different amount of what? Purification. Purification. Então, provavelmente Kefa, tendo vivido a vida que ele viveu, sendo um homem de mercado comum, provavelmente ele recebeu mais fogo do que os outros, tanto que ele chegou a se levantar e se destacou entre os outros. Então, isso prova, mais uma vez, que todo mundo precisa da sua quantidade própria de fogo. So it wasn't some mass baptism in the Ruach, in the spirit of fire, and everybody got the same. No, it was divided because Yahuwah is an individual Yahuwah. He's a personalized Yahuwah, and he knew how much laundering your mouth needed as opposed to my mouth. Talk to me, somebody. Personal ministry. Hallelujah. Então, basicamente, esse batismo de fogo, ele é ajeitado
para cada pessoa e cada chamado, cada ministério, é basicamente um ministério pessoal de cada um. O tanto que vocês precisam de fogo Right. na boca de vocês não é o mesmo tanto que eu preciso na minha. É I algo will- personalizado. Asher, I will be what you in particular need me to be. How much soap? I'll determine. How much fire? I'll determine. As long as you're willing, I am willing. Então, And the thing- basicamente, Go ahead. a Yah, Asher, a Yah, basicamente, Yahweh é tudo aquilo que nós precisamos que ele seja para nós. O que vocês precisarem para fazer o meu ministério, eu estou disposto. Yeah, I see that, Yosh. I'm gonna get to that actually. Proverbs chapter 30, verse 7. Provérbios capítulo 30, versículo 7. Every word of Yahuwah is tried and purified 7 times. Toda palavra de Yahweh é testada e purificada 7 vezes. Let me say that again. Yahuwah says in Deixa eu dizer de Proverbs novo. 30, verse 7, every word of Yahuwah is tried and purified 7 times. Toda palavra de Yahweh é testada e purificada 7 vezes. He will only allow it to be in your mouth Ele só permitirá que esteja na tua boca if you allow him to baptize your mouth in fire, se tu permitir que ele batize a tua boca com fogo, to be purified once, para ser purificado uma vez, twice, 2 vezes, 3 times, 3 vezes and continue. e continuamente. Even Shavuot was an initial baptism in fire, Até Shavuot foi um batismo inicial de fogo, of many more to come. de muitos mais por vir. The end of the Omer is the start of a lifestyle of fire baptism. O fim do Homer é o Clean out, início. to burn out, to purge out. O fim do Homer é o início de um estilo de vida de fogo para ser queimado, para derreter, para purificar. Yahuwah is a great Ehyeh Asher Ehyeh. You may need me to be something that Moshe doesn't need me to be. You may need me to be a provider that someone else doesn't need me to be. Ehyeh Asher Ahaya means I will be that which you need me to become. Arraiá, Asher, Arraiá significa que Yahweh vai ser um provedor que eu preciso, que talvez o Moshe não precise. Yahweh vai ser uma coisa que o Moshe precisa, que talvez eu não precise. Arraiá, Asher, Arraiá significa Yahweh será tudo aquilo que nós precisarmos que ele seja. And this is a menorah. And so he gave his ruach at that year, in that time, and we're in purification for 4,000 years. Speaking of the 4,400 and 4,000, Mm-hmm. this is the process Right. of purification. Right. He began the From purification on the 4,000th year since Adam, and we've been in, what's that? What's We're it? going to be in purification until the Olam Haba. We'll be in purification till the Olam Haba. Yeah, absolutely. Okay, so this is an individual purifying program. Esse aqui é um programa de purificação individual. Now, the sign is new languages. That's indicative of a new baptism. Agora- It's indicative of a new start. It's indicative of a new life of purity. O indício, um dos indícios é o sinal das línguas. As línguas são um sinal indicativo de uma nova pureza, de uma nova vida, de um novo processo de purificação. They all began to speak with other languages as the Ruach gave them utterance. Verse 4. Todos eles começaram a falar com línguas novas enquanto o Ruach lhes deu a proferência, a autorização, versículo 4. So the reason Shavuot is so powerful, in addition to giving of the Torah and giving of the Ruach, it was the giving of the fire or the baptism of fire, which never went out. That is a process that'll never go out until the day you arrive in the corridors and halls of glory, somebody. E a razão pela qual esse processo começou em Shavuot e é por fogo é porque ele nunca vai terminar. É um processo contínuo que só vai ter o seu fim quando nós entrarmos e percorrermos os corredores da glória. When we understand the continuity of the baptism of fire, Quando nós entendemos a continuidade do batismo por fogo, we arrive at a higher level of spirituality. nós chegamos num nível mais alto de espiritualidade. Go with me to Acts chapter 1, verse 8. Vamos comigo para Atos capítulo 1, versículo 8. You will receive power Vocês receberão poder
dunamas, dynamite. Dínamo, dinamite. After the Ruach HaKodesh has mikvahed you in the Ruach. Depois que o Ruach HaKodesh lhes mikvá com o Ruach. And you will be effective witnesses to me. E vocês serão testemunhas efetivas para mim. Yahuwah only has one witness. That's Yahusha. Yahweh só tem uma testemunha, esse é Yahusha. But the rest of you are my witnesses. Mas o resto de vocês são minhas Let me testemunhas. say that again. Only one man is the witness of the Father because only he was in the Shemaim and came down from heaven. Só um homem é testemunha do Pai, porque só Right? ele He's never esteve no seen the Shamaim e Father. desceu dos céus. Ele nunca desceu, nunca cessou de testemunhar do Pai. You know nothing about the Father. Vocês não sabem nada do Pai. How can you bear witness of the Father? Como é que vocês podem dar testemunho dele? Anything you know about the Father is through the Son. Tudo que vocês sabem do Pai é através do Filho. So we are his witness. Então nós somos testemunhos do Filho. So you're going to have power to be my witnesses Vocês terão poder para ser minhas testemunhas. in Yerushalayim, in Yehudah, in Shomron, Em Yerushalayim, em Yahudá, em Shomron, the four corners of the earth. nos quatro cantos da terra. So the mikvah in the Ruach is to give us power to be powerful witnesses, purified vessels in our witness. Então o mikvah no Ruach serve para que sejamos testemunhas fiéis e poderosas no nosso testemunho. Here's a question for you. Uma pergunta para vocês. Can you be cleansed Vocês podem ser purificados and not fully purified? e não completamente purificados? Let me answer that. Let me ask you that again. Deixa eu lhes perguntar de novo. As a believer, Como crentes, can you be cleansed vocês podem ser limpos, and not fully purified? mas não completamente purificados? Yes. You can be cleansed by the blood. Vocês são limpos pelo sangue, You can go into the water, vocês podem entrar na água, but the fully purified vessel comes out at the end, mas o vaso purificado completamente vem no fim, at the end of the journey. no fim da jornada. That's why you're not allowed to quit, because you're going to die impure. Por isso que você não pode desistir no caminho, senão você vai morrer impuro. You're going to die clean, but not pure. Você vai morrer limpo, mas impuro. So we have to go through the process that proves that we're committed. Então nós temos que passar pelo processo que prova o nosso compromisso. People come to me, I found your ministry online. Okay, fine. Are you going to stay for the next 10 years? 10 years? I got to check you guys out for. They're not going to stay. As pessoas chegam para mim, encontrei o ministério de vocês, Ó. beleza, fica aí uns 10 anos. 10 anos, eu tenho que checar vocês primeiro. I'm looking Eles não for vão people. ficar. Yahoo is looking for people who come and say, I'm here for the next 20 years. Yahweh está procurando pessoas que vão dizer, eu tô aqui pelos próximos 20 anos. Because Yahoo is not going to purify me in 20 days. Porque Yahweh não vai me purificar em 20 dias. And the word washes us too, of course. E a palavra nos limpa também, claro. So many believers are clean, but not fully purified. Muitos crentes são limpos, mas não completamente purificados. That's right. That's why it's a marathon. That's why we can't quit. É por isso que nós não podemos desistir, é uma maratona. When we don't go through the baptism of fire, we lose the water experience. Quando nós não passamos pelo batismo do fogo, Hello? nós perdemos a experiência da We lose água. it. Nós perdemos ela. In order for the water to have the power that it's designed to have, we've got to go through the process. Para que a água tenha o poder que deve ter no começo do processo, nós temos que continuar no processo. Yahusha was mikvah. Then what happened? Yahusha foi mikvah. O que aconteceu depois? He went through the baptism of fire in the wilderness. Ele passou pelo batismo do fogo no deserto. Even though he was a refiner's fire, he went through it Mesmo que ele fosse o fogo refinador, ele passou pelo processo. because he was the captain of our salvation. Porque ele é o capitão da nossa salvação. So the baptism in the fire is to separate us Então, o batismo do fogo é para nos separar from the impurity of the past, da impureza do passado, of the present, do presente and the impurity of this world and of others. e da impureza desse mundo e de outras. In Isaiah 6:1, we see the same thing. Em Isaías 6:1 nós vemos a mesma coisa. What's happening in Isaiah 6:1? O que está acontecendo em Isaías 6:1? Don't turn there for the sake of time. What happened in No. Isaiah 6:1? Não vão lá por causa do tempo, mas o que aconteceu em Isaías 6:1?
Was it a malach? Era um mala aquilo lá? Read it. I don't want to turn there. Can someone read it quickly? 6:1. Yeah. Can you read close to the mic? Because I can barely hear you. In the year King Uzziah died. Go ahead. No ano que o rei Uzias I morreu, haven't memorized some of it at least. Go ahead. I also saw Yahuwah sitting upon it. I saw Yahuwah sitting upon a throne. eu também vi Yahweh sentado sobre um trono. I lifted up, and the hem of his robe filled the heck. The hem of his robe filled the hekel. E a bainha do seu casaco encheu o Hekel. Above it stood seraphim. Sobre ele estavam serafim. Each one had 6 wings. Cada um tinha 6 asas. Okay, go down to verse 5. The whole house shook because of his presence and his holiness. Go down to verse 5. Vamos para baixo no versículo 5. Basicamente, antes a casa inteira chacoalhou por causa da presença dele. When Yeshayahu saw all of this purity, Quando Yeshayahu viu toda essa pureza, he said, I'm out. ele falou, tô fora. I'm out of business. Eu tô sem negócio agora. Look at all this purity, that everything that belongs to Yahuwah has been purged. Olha essa pureza inteira aqui. Tudo que pertence a Yahweh foi purificado. Woe is me. I am undone. I have unclean lips. Ai de mim, eu tenho lábios impuros. Oh, what's the focus of the baptism of fire? Eso. Qual que é o foco do batismo do fogo? Isso aqui, ó. Because this is connected to this. Porque isso aqui está conectado a isso And if aqui. you're going to carry his purity and his words and his witness and his testimony, this is going to have to be cleaned up with soap. E se vocês vão carregar a pureza e a apartação do testemunho da palavra dele, isso aqui tem que ser limpo com sabão. I know people that go into the water and come out twice as ugly, twice as mean-spirited, and twice cussing up a storm than before they went in the water. Eu conheço pessoas que They came quando out saem cussing da about the água, water. quando eu conheço pessoas que saem da água, uma vez que eles saem da água, eles saem 2 vezes pior, com o coração duplamente mais maligno, falando 2 vezes mais palavrão. Eles xingam a própria água de que eles saíram, reclamam dela com palavrão. My lips are unclean. Os meus lábios são impuros. The people's lips are unclean. Os lábios do povo são impuros. And I've seen the Holy One. Scroll down. E aí eu vi o Kadosh de Israel. And a seraphim go up. Aí o serafim, sobe. Took a living coal O serafim pegou uma brasa viva with tongs from the altar and put it on my mouth. com as pinças do altar e colocou na minha boca. Your impurity is purged. A tua impureza foi expurgada. And Yahuwah said, now who's going to go for us? E Yahweh falou, agora quem que vai por nós? Father, Son, and Spirit. Who's going to go for us? O Pai, o Filho e o Espírito. Quem que vai ir And por I nós? said, Hineni, send me. Why? Because he had the vessel with which he was going to preach the purified word of Yahuwah was now what? Fire baptized. His mouth, the same thing that happened at Shavuot. Aí Yeshayahu falou, Hineni, me manda, porque agora o vaso que foi mandado, que ia ser enviado para proclamar a palavra de Yahweh, foi purificado. A boca dele passou pelo batismo de fogo. Yahuwah's the same yesterday, today, and forever. Yahweh é o mesmo ontem e hoje para sempre. A mesma coisa aconteceu em Shavuot. What happened to on Shavuot is the same thing that happened to Isaiah. O que aconteceu em Shavuot foi a mesma coisa que aconteceu com Isaías. So the Ruach of the baptism in the Ruach is to give us power Então, o batismo no Ruach é para nos dar poder and authority. e autoridade. And the baptism of fire is to purge us and give us the purity to go along with the power. E o batismo do Ruach é para nos dar poder e autoridade para ir junto Purity, do fogo. power. So, encapsulated, Pureza e poder. Então, encapsulando, the baptism in the Ruach, poder. o batismo no Ruach, poder. The baptism in fire, purity. O batismo no fogo, pureza. Why? Por quê? Because the word says without holiness, no man shall see Yahuwah. Por quê? Porque a palavra fala que sem apartação, nem um homem verá Yahweh. It's to prepare you to enter his presence. É para te preparar para entrar na presença Without the dele. baptism of fire, you will not see Yahuwah. You think you will, but you won't. Sem o batismo do fogo, você não vai ver Yahweh. Você acha que vai, mas você não vai. So if you really believe that, you're going to run E se vocês acreditam nisso, vocês vão correr to be mikvah in the Ruach. para ser mikvah no Ruach. Power Poder and in fire, e em fogo. purity.
pureza. That'll set you apart big time. Isso vai te apartar um absurdo. If you're pure in this world, Se vocês forem puros nesse mundo, you think that's going to set you apart? vocês acham que isso vai apartar vocês? To the max. Ao máximo. You're going to stick out like a sore thumb. Você vai se destacar igual um dedão com unha encravada. Acts 10:38. Atos 10, 38. I don't know if we're going to finish today. Eu não sei se nós vamos terminar isso hoje. I'm starting to doubt it. Acts 10:38. Atos 10, 38. Eu estou começando a duvidar. How Yahuwah anointed Yahusha of Nazareth Como Yahweh ungiu Yahusha de Nazareth. with the Ruach and with power. Com o Ruach e com poder. So the Ruach of the Spirit is for power, Então o Ruach do Espírito é poder. by which he went around doing tov Pelo qual ele passou por aí fazendo tov. and healing all who were oppressed of Satan. E curando todos que haviam sido oprimidos por Essiatã. For Yahuwah was with him. Pois Yahweh era com ele. So Ruach baptism and fire baptism are needed for deliverance. Look, Então, o batismo do Ruach e o batismo do fogo são necessários para a libertação. Olha aqui, ó. if you're oppressed by Satan, you can't look for somebody who only believes there's one baptism. Se tu tá sendo oprimido por Satanás, você não pode procurar alguém que só acredita em um batismo. Let me say that again. Deixa eu repetir. If you are oppressed of Satan, if unclean spirits are living in your flesh, they are creepy crawlers. Se tu tá sendo oprimido por Satanás e os demônios estão vivendo na tua carne, eles são rastejantes na tua carne, You need the Ruach, the baptism in the Ruach, and the baptism in fire tu precisa do batismo do Ruach e do batismo por fogo to remove oppression, satanic oppression. para remover opressão satânica, oprimir, Liberación. libertação. You know what the problem with deliverance today? Sabe qual que é o problema com libertação hoje? Some of these people that are doing deliverance don't realize they are missing one or two baptisms. Algumas dessas pessoas que fazem libertação hoje não entendem que estão sem um dos dois batismos. So the unclean spirits are saying, Paul I know, Apollos I know, who are you? Mas os espíritos impuros estão dizendo, Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, mas quem são vocês? I was water baptized in the Southern Baptist Convention. Ah, eu fui batizado na Convenção Batista Sulista. Legal. Where did Yahusha's power come from? Da onde vem o poder de Yahusha? To oppress and heal all who were oppressed of Satan Para curar todos que foram oprimidos de Satanás. from those two baptisms. Daqueles dois batismos. He was full of the Ruach and full of fire. Ele foi cheio do Ruach e cheio de fogo. Without measure, so he can turn around and give us some of that same self spirit. Sem medida, para que ele pudesse virar para nós e nos dar o mesmo espírito. Ruach baptism is to witness, O batismo do Ruach é para testemunhar, to overcome. para superar. Fire baptism is not only to witness, O batismo do fogo não é somente para testemunho, but in real time to display his deliverance power to extract demons. Listen, in real time. mas em tempo real para mostrar o poder de expulsar demônios dele em tempo real. Because Yahusha went about healing everybody and who was oppressed of the devil. How did he do that? In real time, because of the fire of Yahuwah. Porque Yahusha, ele ia por aí expulsando demônios em tempo real. Por quê? Por causa do poder do Ruach e do fogo. Hebrews 12:29, Yahuwah is a consuming fire. Hebreus 12, 29, Yahweh é um fogo consumidor. You want to escape that consuming fire of judgment Quer escapar o fogo consumidor do juízo? that consumes everything that is impure? Que consome tudo que é impuro? Then get pure now with the same fire. Então seja purificado agora com o mesmo fogo. If you remember nothing else today, remember the fire of life and purity and judgment and hell is the exact same fire. Se vocês não lembrarem de nada hoje, lembrem que o mesmo fogo do Shamaim, da purificação, é o exato mesmo fogo do inferno. Where do you want to line up on that fire? Aonde que vocês querem ficar do lado desse fogo? Qual dos lados? The Red Sea was the Egyptian graveyard. The Red Sea was a powerful testimony to our Elohayam. O Mar Vermelho foi o Same cemitério. O Mar Vermelho foi o cemitério dos egípcios, mas foi o mesmo mar que foi um testemunho poderoso do nosso Aloha. É o mesmo mar. Don't ever think that hellfire is Satan's fire. Nunca achem que o fogo do inferno é o fogo de Satanás. Even that is stolen from Yahuwah.
Até isso foi roubado de Yahweh. But you don't have to get that fire. Mas vocês não têm que ter esse fogo. Just like C.H. Spurgeon told us. Assim como C.H. Spurgeon nos disse. If you humble yourself under the mighty hand of Yahuwah and let him exalt you in due time, the fire will be your friend. It won't be your foe. Se vocês honrarem a Yahweh e deixem com que ele te exalte no tempo certo, o fogo vai ser teu amigo, não teu inimigo. I'm going to share more with you next time, but I want to end with one. This is too powerful to leave out. Eu quero continuar na próxima semana, mas eu vou terminar com uma aqui que é muito poderosa para eu deixar de lado. I have enough for a mini sermon Eu tenho suficiente para um mini sermão for the next week, para a próxima semana. and I'm going to end. We're going to come in for a landing. E a gente vai chegar para um pouso aqui, eu vou terminar. This is too. This next verse is going to bring us too much joy. Mas esse próximo versículo vai nos trazer alegria demais. The question is not the fire. A questão não é o fogo. The question is, are you gonna be able to go through the fire? A questão é, vocês vão conseguir passar pelo fogo? Really? Because there's gonna be fire regardless. Porque vai haver fogo de qualquer jeito. That's right. That's what I'm saying. Luke 24. Lucas 24. Now, I know you read this before, so have Eu I. sei que vocês já leram isso antes, eu também. But boy, this is going to be special. Mas, cara, isso aqui vai ser especial. Luke 24, Lucas 24, 32. 32. And we have all read this before. E todos nós já lemos isso antes. They were on the Emmaus Road. Eles estavam na estrada de Amaus. Look up what that word Emmaus means. I'm curious. Look it up. See if we can get a definition. The two Talmidim were walking on the Emmaus Road. Os dois Talmidim estavam caminhando na estrada de Amaus. We have a very interesting take here. Nós temos um Look ponto de that up vista bem for me. interessante aqui. Look that up for me in the King James, please. 32. Because in the RSTN you have a little different reading. Porque nas RST nós temos uma leitura um pouquinho diferente. Vamos olhar na King James o que diz. Could somebody read that for me in a different version? I'm getting there real quick. Luke 24:32. I got it. Go ahead. Luke 24:32, King James Version. And they said to one another, "Did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures?" Stop. May I Now translate it? in the RSTN it says, "We're not our minds dull within us." Do you want me to translate that? Yes. Aqui na King James, Lucas 24:32. E eles disseram um para o outro: "Os nossos corações não queimaram dentro de nós enquanto ele falava conosco junto ao caminho, enquanto ele abriu as escrituras para nós?" Na RSTN aqui diz: "As nossas mentes não ficaram sem fio dentro de nós?" We're not our minds dull. Nossas mentes não ficaram sem fio? I believe this must be from the Peshitta. I'm going to double check. Eu acredito que isso vem da Peshitta. Eu tenho que checar de novo. He's talking, their minds should be burning. Right. But the point is, Mas o ponto é, so read the traditional rendering again. and they said to one another, e eles disseram um ao outro, did not our heart burn within us? Os Stop. nossos corações não queimaram entre nós? Did not our heart what? Burn. Burn. So look up that word in the Mouse Greek. means warm spring. Look up that word in the Greek. Emmaus means warm. Warm spring. Warm. So the Emmaus road means the road that brings what? Fire. The road that brings fire or burning. Amaus significa quente. Então, a estrada de Amaus é a estrada que traz o fogo, a estrada quente. Look up that Hot spring. look up that word in the Greek for burn. On to it. Kaio. What does kaio mean? Burn. Set on fire.
A What palavra grega aqui, gaio, significa queimado, posto fogo. Set on fire, purify, burn, right? Purificado, queimado por fogo, certo? Consume. Consumido. So here's what the two disciples on the road of what? Heat? Warm spring. The warm, hot road. They were, what? Warm water. Why was it a warm water road? Por que era uma estrada da água quente aqui? They had been baptized, and they were being baptized in the mikvah, that's living water. Eles haviam sido batizados com o mikvah da água, né? But they were also mikvahed in fire and ruach. How do we know? Mas também eles tinham sido mikvados no ruach e no fogo. Como é que nós sabemos? Verse 32. Versículo 32, Lev. Did not our hearts burn? Os nossos corações não queimaram? How does a heart burn? Como que um coração queima? I'm not talking about heartburn. Fire. I'm not Eu talking não about estou falando de azia. heartburn is a different story. Azia é outra história. They were on the hot road. Eles estavam na estrada quente. They received the ruach of fire baptism, Eles receberam o ruach do batismo de fogo. and their hearts burned. That means that they received the fire baptism. E o coração deles queimou, em outras palavras. Eles receberam o batismo por fogo. Well, how did that happen? Como que isso aconteceu? Verse 32. Versículo 32. While he talked with us Enquanto ele falou conosco on the road to Emmaus. na estrada para Amaus. That's the straight and narrow road. Essa é a estrada reta e estreita. He baptized them in fire before they got to the end of their journey. Ele os batizou com fogo antes do fim da jornada deles. He pulled up on the road, verse 25 and 26. E ele apareceu antes na estrada, versículos 25 e 26. They were on the road. They started well. Eles começaram bem, já estavam na They estrada. were on the Emmaus warm water, warm baptism road. Eles estavam na estrada da água quente, do batismo quente. But on that road, he stopped them Mas nessa estrada ele parou eles. and baptized them with fire, and it burned in their hearts, so they understood the scriptures. Ele os batizou com fogo de forma que queimou o coração deles, que eles entenderam as escrituras. That Messiah would not overthrow Rome in his first coming, but that he would die as the Lamb of Yahuwah. Que o Mashiach não superaria Roma na primeira vinda, mas ele viria como o cordeiro de Yahweh. So these two were baptized in fire Então esses dois foram batizados com fogo before Shavuot, antes de Shavuot. and then maybe got further baptized in fire, because how many times did I tell you that baptism takes place? A lot of them. E talvez eles receberam mais batismo de fogo, porque quantas vezes eu falei que o batismo de fogo acontece? Várias vezes. Yes, may the baptism of fire be a regular occurrence and allowance in your life, Que o batismo de fogo seja uma ocorrência e permissão contínua nas suas vidas. because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. One more time. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is. Shabbat Shalom, folks. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, yo.